Mateus capítulo de número 7, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina ou com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia e olhe para mim. Não é difícil perceber as crises que muitas famílias bíblicas enfrentaram. A família é atacada desde o início, lá ainda no jardim. O texto diz que a primeira família, a família de Adão, foi atacada com propostas totalmente contrárias à vontade de Deus, ainda lá no jardim. Depois do pecado, depois de terem sido expulsos do jardim, a primeira família continuou ainda sob ataque. O texto diz que um problema entre os dois filhos de Adão, Caim e Abel. Caim, o filho mais velho, encheu o coração de inveja e de ciúmes do seu irmão. A inveja e o ciúme são sentimentos totalmente destrutivos. São sentimentos terríveis. O que não demorou muito para que aquilo se transformasse em uma tragédia. E o texto diz que Caim assassinou o seu próprio irmão. Na família de Abraão também houve crise. Uma crise entre a sua esposa, Sara, e a sua serva, chamada Agar. Existia algo que era mais cultural do que orientação divina. Quando uma mulher não podia ter filhos por alguma razão, culturalmente, o marido podia ter filhos com uma escrava. Esse filho seria considerado então filho legítimo, e ele seria herdeiro de tudo aquilo que o pai possuía, como se ele fosse filho da mulher legítima, não era considerado bastardo. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que Abraão seria pai de uma multidão, pai de nação. O texto diz que Sara resolveu atropelar e ofereceu a Abraão que tivesse filho com sua escrava. Mais tarde, quando a promessa se cumpriu de fato, o texto diz que o filho legítimo e o filho da escrava começaram a se contender. Eu acredito que até certo ponto eram coisas naturais da adolescência. Mas a Bíblia diz que Sara, movida de ciúme, ela mandou com que Abraão dispensasse o menino juntamente com sua mãe. A família de Jacó também viveu um sério problema de relacionamento familiar. Novamente o ciúme e a inveja, e dessa vez o alvo era o filho mais novo de Jacó. Esse filho, chamado José, tinha a atenção especial do pai. Ele recebeu do pai um presente especial. Ele passou a ter sonhos,
Quando os irmãos perceberam essa preferência do pai, eles tramaram contra o próprio irmão e o venderam como escravo. Conhecemos também os conflitos na família de Ana. Novamente, uma mulher estéril, que não podia gerar filhos ao seu marido, era agora zombada pela sua, o que a Bíblia chama de rival. E o texto diz que o conflito durou até quando Deus lhe deu a oportunidade de ter filhos. Cá no Novo Testamento houve um conflito familiar, na família de Lázaro. Lázaro estava gravemente enfermo. Jesus estava fora da cidade. Jesus estava em outro lugar. A irmã de Lázaro mandou informação que Lázaro estava doente. Mesmo tendo sido avisado, o texto diz que Jesus, ele demorou na sua viagem. Isso gerou um sentimento de desconfiança e abandono, e Lázaro acabou falecendo. E o texto diz que quando Jesus chegou, Marta, a irmã de Lázaro, confrontou a Jesus seriamente, responsabilizando-o pela sua crise que enfrentava agora. Não é diferente, muitas famílias, diante das suas crises, acabam responsabilizando a Deus pelos problemas que lhes vêm. E o texto diz então que aquela família estava em uma grande crise pela perda de um ente querido. Veja na parábola que nós lemos aqui. Jesus estava terminando o seu famoso, conhecido Sermão da Montanha. E agora ele termina falando de dois construtores, de duas casas que foram construídas. Jesus termina falando de dois fundamentos. Ele também falou de circunstâncias que vieram sobre essas casas: chuva no telhado, vento nas paredes e rios, enchentes no alicerce. Uma casa ficou de pé e a outra caiu, a outra foi arruinada, a outra desabou. Charles Spurgeon, que foi um pregador famoso do século XVIII, ele disse que aquela casa foi de alto a baixo, porque sofreu danos de todos os lados, vieram provações de todos os lados, chuva, inundação, vento forte. Os dois homens da história tinham aspectos em comuns. Ambos eram construtores, ambos desejaram construir as suas próprias casas, e fizeram de forma a parecer bela e forte conforme a vista dos seus olhos. Porém, quando a tempestade bateu, quando o vento soprou, uma delas caiu. Qual era a diferença? Os dois eram construtores, os dois fizeram as suas casas. A tempestade bateu de igual modo nas duas casas. Uma resistiu, a outra não. Onde é que estava a diferença? Com certeza, a diferença não era o exterior. A diferença estava no alicerce. Como eu disse, não é segredo para ninguém que as famílias têm sido alvo de grandes ataques, trazendo desespero, derrotas e fracassos. Crises familiares, crises espirituais, crises financeiras, crises conjugais, crises de entendimento e até crises existenciais. Quantas pessoas não vivem algum problema familiar por causa daquelas famosas perguntas: para que eu vim ao mundo? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui?
E por não obter essas respostas, muitas pessoas entram em conflitos existenciais, e isso faz a pessoa pensar que não é ninguém, faz a pessoa pensar que não tem valor, faz a pessoa achar que é inferiorizada, que não tem propósito, e que talvez tenha vindo a essa terra apenas para sofrer. Perceba uma coisa: onde é que estava a diferença das duas casas? Responda para mim: no alicerce. Diga forte, irmão. Isso. A primeira casa, o texto diz que o seu construtor a construiu sobre a rocha. Rocha é símbolo de resistência, é símbolo de durabilidade, de persistência, de firmeza, de estabilidade. Lá perto da minha cidade, tem um moço que comprou um terreno, um lote, que era uma pedreira, e só para começar a tirar a casa do chão, ele gastou quase R$1 milhão, para trabalhar a pedra, para cortar a pedra, para perfurar a pedra, para fazer um monte de coisa, para tirar o excesso. Rocha é assim. O projeto de Deus para a família é que esta tenha a resistência, a firmeza, a estabilidade e a durabilidade de uma rocha. Para que isso aconteça, precisamos firmá-la na rocha que é Cristo. Cristo é essa rocha inabalável. Ele precisa estar no centro das nossas decisões. Cristo precisa ser participado na solução dos conflitos e das crises que acontecem na nossa casa. O grande segredo aqui é que fazer a casa sobre a rocha não livra a casa dos ventos fortes, não livra a casa das tempestades. Construir a casa na rocha é preparar a casa para que ela permaneça de pé quando a tempestade terminar. Quantos casamentos acabam e famílias inteiras são destruídas porque não estiveram firmadas nesta rocha. Mateus 27, 25, o segundo versículo que nós lemos: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Essa família estava tendo um momento de dificuldades terríveis. A tempestade estava batendo forte, o vento estava soprando. Quem me ouve diz amém. A crise tinha chegado. Este é um cenário favorável para o desespero. Quando o vento começa a soprar, geralmente as pessoas se desesperam. Geralmente as pessoas entram em parafuso, entram em choque. Esse é um cenário para decisões impensadas. Quando o vento está soprando terrivelmente, muitas pessoas perdem a direção, perdem o foco, não sabem o que fazer. Todavia esta casa estava preparada para enfrentar as crises, por isso permaneceu firme e inabalável. Uma palavra de Deus para o seu coração: quando a crise chegar, não tome decisões precipitadas. Quando a crise chegar, não tome decisões impensadas. Grave isso aqui que eu vou te dizer: no momento da crise, não é hora de decidir nada. A crise indica para você duas coisas: você está atrasado na sua decisão, ou você precisa esperar um pouco mais na sua decisão. No momento da crise não é hora de definir nada, porque o vento da tempestade tende-nos a fazer pensar precipitadamente, agir no calor da emoção. A realidade que a sua família está vivendo, você pode dizer que a sua casa está firmada na rocha?
Lembre-se daquilo que o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A família que estava também edificada sobre a areia é símbolo daquilo que não tem persistência. Areia é símbolo daquilo que não tem durabilidade, que não tem firmeza. Representa aquilo que é passageiro. Tem coisa que passa, viu, meu filho? A Bianca casou comigo há quase 19 anos atrás. Repetindo, vai para o céu direto, sem fazer curva, assim, ó. Porque para me tolerar esse tempo todo, é uma santa mulher de Deus. Quando ela casou comigo, eu tinha bastante cabelo. Eu botei uma foto esses dias aí no Zap, eu já recebi mensagem de tudo quanto é jeito de você imaginar. Acabou. Tem coisa que passa, meu filho. Você casou com um maridão lá, não sei, 19, 20 anos de idade, 21. O cara estava todo jovem, esperto, saudável. Chegou aos 50, 60, 70. Passou. Não é mais o garotão de 19, 20 aninhos. Quem bebe o caldo da laranja também tem que aprender a mastigar o bagaço. Você casou com ela, bonitinha. Quem tem condição, estica aqui, estica lá, vai esticando, puxa, vai, acerta, melhora, mas chega uma hora que não tem jeito. Eu conheço gente, se você for juntar a quantidade de coisa que já tirou, tira daqui, tira de lá, corta daqui, corta de lá, dá para fazer um anão desse tamanho assim, ó. Chega uma hora que não tem jeito. O jeito, meu filho, é seguir. Casou, tinha muito dinheiro. Aconteceu alguma coisa, um investimento errado, quebrou. Quem não tem e começa a crescer e vive um patamar de vida mais elevado, é fácil sair de baixo, ganhando pouco, e conviver com um estilo de vida agora ganhando muito. Mas quem está em cima, ganha muito e daqui a pouquinho começa a quebrar. Volta ao que era, né? É mais difícil. Beleza, saúde, cabelo, peso, isso tudo é areia. Isso tudo passa. Você casou, ele pesava 65 quilos. Convive com ele agora pesando 130, minha filha. Vai na bênção. É uma fartura que Deus dá. Vai na bênção. Sabe? Areia. Você não pode estabelecer a sua família nessas coisas. Eu falando aqui de um jeito meio humorado, para não ficar muito pesado, mas é assim. A família ela não pode ser estabelecida nessas coisas. Muitos têm lançado os alicerces das suas casas em coisas que por si só tendem a levar suas famílias a dificuldades. Colocam toda a confiança em salvação, em algo passageiro, e com isso vem a frustração, a infelicidade, o desespero, porque a crise da tempestade chega. E quando a crise da tempestade chega, ela atinge 3 áreas fundamentais para que a família se mantenha de pé. E se essas áreas forem atingidas, essa casa tende a ruir. Primeira coisa que a tempestade visa destruir os sentimentos. Os sentimentos são a base para a formação de uma família.
Quando a base dos sentimentos é rompida, são perdidos os laços do amor, da cordialidade, da estima, do diálogo, da proximidade familiar. Segunda área que a crise da tempestade atinge: a estabilidade, porque uma vez trabalhando contra as bases que são os sentimentos, agora a tempestade gera uma queda. Versículo 27, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Há muitos lares derrubados, arruinados no chão, casamentos e famílias inteiras destruídas, que não estavam preparadas para o momento da tempestade, e por isso caíram. Eu já vi gente na igreja dizer assim: esse negócio de palestra para casal, palestra para família, isso tudo é bobagem. Livros, nem nada disso não. Fogem das orientações. Não se prepara para o momento da dificuldade. Grande é a queda. A crise atinge a base, gera uma queda, e o texto diz que houve uma perda, a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Por que não bastava dizer que a casa caiu só? A casa cair por si só já era uma terrível perda, mas Jesus fez questão de dizer que grande foi a ruína, porque uma grande tempestade provoca enchentes avassaladoras. A minha cidade sofreu com 3 enchentes terríveis, uma na década de 70 e 2 outras no início do ano 2000, essas eu lembro. Não tem um negócio mais trágico, arrasta tudo, leva tudo que está pela frente. Essa casa caiu, não apenas caiu, mas foi também levada pelas águas bravias. Nem mesmo os cacos permaneceram no lugar. Você já deve ter visto, lamentavelmente, cenas de reportagens, alguns vídeos de lugares que deu enchente, levando casas, e arrasta tudo. Às vezes arrasta até o lote, porque às vezes a construção é irregular à beira do rio, arrasta tudo, e depois que a enchente passa, você olha e nem parecia que tinha uma casa naquele lugar, nem os cacos permaneceram no mesmo lugar. É por isso que Jesus disse que grande foi a sua ruína. Há lares, não poucos, que simplesmente desaparecem depois de suas crises. A crise vem e arruina com tudo, leva tudo embora. Mas a proposta de Jesus é que estejamos fortalecidos. A proposta de Jesus é que estejamos estabelecidos, a ponto de nenhuma tempestade ser capaz de abalar os alicerces da nossa casa. Jesus terminou o seu sermão, e o texto diz que as multidões ficaram maravilhadas com aquilo que ele estava ensinando, porque ele falava como quem tem autoridade. Ele falava com autoridade divina. Os fariseus estavam acostumados a pregar e citar alguma fonte de autoridade, citar um rabino reconhecido, citar alguém famoso para basear aquilo que ele estava falando. Porém, Jesus não citou ninguém.
Jesus não mencionou mestres humanos para dar autoridade nas suas palavras, porque ele falava como filho de Deus. Ele falava dando uma instrução como o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Cristo, o Messias encarnado, e é por isso que é preciso levar o seu sermão a sério. É preciso ouvir as suas palavras, e não apenas ouvi-las, mas também praticá-las. É preciso dar crédito àquilo que ele está falando, aquilo que nós ouvimos, precisamos colocar em prática. Aquilo que entra nos nossos ouvidos, não deve apenas passar pelos nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos precisa gerar atitudes na nossa vida, precisa gerar atitudes na nossa casa. Isso é que significa construir a casa sobre a rocha. Jesus deixou claro que aquele que ouve a sua palavra e não pratica, é como esse homem que construiu a casa na areia. Todo mundo que já foi na praia, já fez alguma coisa lá na areia, cavando com a mão, e sabe que não é difícil cavar na areia. Não é preciso investimento de muitos recursos, não é necessário muitos esforços. Todavia, construir na rocha é preciso esforço, é preciso desejar isso muito, é preciso querer fazer. É isso que é ouvir a palavra de Jesus e praticar, é querer fazer. Ouvir é fácil, colocar em prática é um pouco mais difícil, mas depende apenas de uma coisa: querer fazer, decidir fazer. Quando nós tomamos essa decisão, nós somos profundamente impactados por aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Eu quero liberar aqui uma palavra profética sobre nós nessa noite. Faz assim com as suas mãos, como quem recebe. O Senhor quer operar na nossa vida e na nossa casa uma obra poderosa. Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida uma obra poderosa na nossa casa. Diz amém se você recebe essa palavra. Olhe para mim. Não há famílias perfeitas. Chama para mim uma das meninas do teclado ali, Ana, por favor. Não há famílias perfeitas. A sua família não é perfeita, como a minha também não é perfeita. Toda família tem defeito. Toda família tem problemas. Toda família enfrenta dificuldades. A gente tende a achar que a família do outro é sempre melhor do que a nossa. Como eu gostaria de ter uma família igual a de fulano de tal. Quem está de fora, às vezes não vê os problemas que estão dentro. Olhe para mim. Toda família tem defeitos. Toda família tem problemas. Sabe qual que é o grande segredo? O grande segredo é estabilizá-las na presença de Deus e não desistir da nossa família, mesmo que a tempestade seja grande. Eu quero te convidar para estar de pé comigo, por favor. Você não deve desistir da sua casa. Você não deve desistir da sua família. Olhe para mim. Eu sei que existem casos e casos. Eu não quero tratar aqui todo mundo dentro do mesmo pacote. Essa é apenas a primeira mensagem que eu estou ministrando nessa área familiar. Eu sei que existem casos e casos.
Eu sei que existem problemas familiares que não são solucionados com terapias. Eu nunca aconselhei um casal, alguém que me procurasse no gabinete, com um problema, seja lá o que for. Eu nunca aconselhei ninguém se separar. Mas já me deu vontade. É doloroso quando você recebe alguém que relata tipos de problemas tão terríveis, como agressões e outros tipos de coisa. O que eu faço geralmente? Fulano de tal, ou fulana de tal. Ontem eu citei um exemplo de um amigo, não é daqui, obviamente. Citei porque o caso dele é um caso público, não um negócio que ficou fechado. O cara morava lá no 3º andar de um prédio. Ele teve que fazer um rapel lá de cima para baixo, pulando de andar em andar, para não morrer, porque a mulher de beliscão passou pro tapa, do tapa pro soco, do soco pro pontapé, do pontapé para a faca. Aí esse cara escalou lá de cima. Como é que você faz diante de situações assim? O que eu faço? Eu pergunto para a pessoa: o que você quer fazer? A decisão que você tomar, eu vou te apoiar. Porque tem gente também que é maldosa, joga isso na conta do pastor. Chega no gabinete, se o pastor dizer: olha, separa, vai embora. Aí depois não separa nada, conserta o negócio lá. Aí naqueles momentos está tudo bom, solta. O pastor aconselhou te largar. Eu já ouvi casos assim. E o cidadão procurou o pastor depois. E eu não caio nessa, graças a Deus. Mas escute aqui o que eu vou te dizer. Estou te dando essa volta aqui para te falar isso. Existem casos de doenças, enfermidades, que você vai lá no médico, o médico te dá um remédio, uma receita, você toma um medicamento e resolve. Mas tem casos que precisam de uma intervenção cirúrgica. Estou falando isso aqui porque eu não quero tratar aqui todos com a mesma medida nesse sentido. Que alguém pode me ouvir e dizer: olha, falar é muito fácil. Eu entendo que existem casos e casos. Mas uma coisa é, independente do que acontecer, o Senhor não quer que a sua família seja destruída. Independente do que acontecer, o Senhor quer guardar você e a sua casa. O Senhor quer te ajudar. Independente da luta, independente da aflição, independente do tipo de vento que está soprando, o Senhor quer guardar você. Eu queria que você direcionasse a sua mão em direção à sua casa agora. E nós vamos orar pela nossa família, como nós temos feito aqui no culto fé. Estenda as suas mãos em direção à sua casa. Você vai orar pela sua família agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, orar ao Senhor agora, Deus, pela nossa família. Ore, irmão, ore, abra sua boca e ore. Queremos, ó Deus, orar em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, como um exército intercessor, clamando ao Senhor pela nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a nossa casa enquanto imóvel.
Ó Deus, em nome de Jesus, livra, Senhor, a nossa casa do homem mal intencionado, do sanguinário, daquele que vem em direção às casas para assaltar, para roubar, para produzir algum tipo de mal. Que o Senhor guarda a nossa casa. Guarda, Senhor, aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Não permita, Senhor, que o destruidor alcance, ó Deus, a nossa casa, os nossos bens, aquilo que nós temos. Pai, Senhor, também protege a nossa família, em nome de Jesus, enquanto pessoas. Guarda, Senhor, a nossa casa, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos familiares, em nome de Jesus. Que a nossa família, Senhor, seja liberta, que a nossa família seja protegida, que a nossa família, Senhor, tenha estabilidade, que a nossa família tenha, ó Deus, sossego, tenha paz, em nome de Jesus. Ó Deus, em específico eu oro aqui, Senhor, pela minha família. Toma, Senhor, a Bianca nas suas mãos, a Mical, a Sofia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa cada dia nos dar amor, afeto, que o Senhor possa cada dia nos dar compreensão, graça do Senhor, alegria em continuar te servindo, servindo a sua igreja, servindo o seu altar. Ó Senhor, o Senhor tem chamado a minha família para o seu altar, e nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por isso, ó Deus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, livra, Senhor, a minha casa, livra, Senhor, a minha família, das investidas de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, eu quero estender a minha oração agora, em favor dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor, por cada família aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir agora na casa dessa pessoa, que o Senhor possa ir agora nessa família, trazer, Senhor, livramento, trazer graça do Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar graça do Senhor de uma maneira poderosa. Senhor, que cada família aqui receba a bênção do Senhor, receba o cuidado do Senhor, que todas as áreas da vida familiar sejam alcançadas agora, Senhor, pelo Teu livramento, seja alcançada pela Tua provisão. Toca, Senhor, na vida financeira dessa família, torna, Senhor, essa família próspera em nome de Jesus. Em um tempo, Senhor, de tantas dificuldades, nós clamamos ao Senhor que portas sejam abertas. Ó Deus, em nome de Jesus, dê vitória, Senhor, ao Teu povo, dê vitória, Senhor, ao Teu povo, em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Diz amém, meu filho.